convidá-los para lermos as Sagradas Escrituras, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Efésios 4 e 11. Com permisso, vamos ler a partir do versículo 1, para contextualizar. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, é um só Espírito. E assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o fez com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Eu quero falar pouco hoje, então eu vou ler bastante. O tema meu hoje é falar sobre os dons. Então, Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Aí eu vou lendo, o tempo vai passando, e aí eu preciso falar menos. Romanos 12, 6 a 8. E temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. E se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir,
contribua generosamente. E se for exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mais uma lista de dons. 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, há diferentes tipos de dons, porém o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, pelo único Espírito, a outro, o poder para operar milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, a interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Amado e querido Salvador, nós te damos graças pela tua infinita bondade e misericórdia. Pedimos que, neste momento, teu Espírito possa, através da tua palavra, falar aos nossos corações, falar às nossas mentes e nos fazer compreender as verdades, as realidades espirituais, das quais é importante termos notoriedade, Senhor, termos conhecimento, termos aprendizado. Então, fala conosco nesta noite, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isto. E eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dons, eles são capacitações especiais, porém, sobrenaturais, que são concedidas a nós pelo Espírito de Deus. E estas capacitações servem para a execução do propósito que Deus tem para a sua igreja. E quando nós lemos inicialmente o texto aqui de Efésios capítulo 4, eu voltei a leitura um pouco mais atrás, porque nós temos que entender o contexto, e o contexto das palavras do apóstolo Paulo a esta igreja era exatamente de unidade.
ele está falando de unidade. Ele está dizendo, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então, tudo isto, Paulo está dizendo que são coisas que nós temos em comum. Não há um Deus que eu creia e um Deus diferente em que você crê. É uma só fé. Não há dois senhores. É um Senhor só. É um batismo só. Então, estas coisas que o apóstolo Paulo relata no início desta carta, falam exatamente de tudo aquilo que nós cristãos, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Espanha, temos em comum. Temos em comum. E daí, quando ele entra aqui no versículo 11 em diante, ele começa a falar daquilo que nós temos de diferente. Isso são as coisas que nós temos em comum. Agora, as coisas que nós temos diferentes uns dos outros são os dons espirituais. Nós temos a mesma fé, temos o mesmo batismo, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, mas os dons são diferentes. Então veja que Paulo, ele migra da unidade para a diversidade. Entendeu? Unidade, ele sai da unidade e vai para a diversidade. E depois ele vai nos fazer compreender que a diversidade gera a unidade. Então há unidade na diversidade. Então Deus, ele dá os dons de maneira multiforme, de maneira ampla, de maneira diferenciada. E ele dá isso de acordo com as características locais. Ele dá isso, ele distribui isso de acordo com as necessidades que algum lugar, alguma igreja, algum momento histórico precisa. Então, quando a situação muda, novos quadros, novos dons, novas atuações vão aparecer. Há momentos que precisamos muito de uma voz profética. Mas vai haver momentos que nós precisamos mais de pastores e mestres. Ou de alguém que socorra. Ou alguém que lidere. Então, ele vai dar os dons de forma apropriada a cada realidade que se apresentar. E aí, eu queria fazer algumas observações importantes sobre os dons nessa noite com os irmãos. E a primeira observação é que é Deus quem administra os dons. É Deus quem administra os dons. Ou seja, os dons, eles são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Dom não é algo que você entra numa sala, abre um armário e pega um dom lá na prateleira. Vai ser meu isso aqui. Dom não é algo que você escolhe de preferência. Embora muitas pessoas costumam orar, Deus, eu quero dom tal. Você pode até pedir, mas você não tem liberdade de administrar a distribuição dele. Quem faz isto é o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros particulares, especiais deste corpo.
E o Espírito concede as funções no corpo. Então ele pode dizer para você que você vai ser o dedão do pé. Pode dizer para o outro que vai ser o olho. O outro que vai ser a boca. Mas é Ele quem faz isto. Os dons são concessões, são concedidos pelo Espírito Santo. Nós ouvimos já aqui essa semana que ninguém é proprietário de dom. Você não pode bater no peito e dizer, eu tenho dom de profecia. Então profetiza aí. Se o dom é seu, profetiza aí. Você já reparou que você só profetiza quando o Espírito lhe dá uma mensagem para profetizar? Não, eu tenho o dom de curar. Então cura todo mundo aqui. Eu estou com uma dorzinha aqui, cura eu aí. É só a manifestação do Espírito. É quando o Espírito se manifesta. A Bíblia diz que Jesus estava em uma determinada região e havia muitas pessoas doentes, e a Bíblia diz assim, e o Espírito era sobre ele para curar. E curou a todos. Então isso não é seu, é uma concessão do Espírito para você. É Ele que concede ao homem de acordo com a soberana vontade dele. E Paulo diz, um só e o mesmo Espírito realiza Ele que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. Então, amados irmãos, Ele faz isso de forma individual. Paulo está deixando bem claro a nós que o Espírito Santo distribui os dons. E é Ele também que age de forma eficaz na vida daqueles que recebem o dom. Porque tudo é Ele. A gente só leva a fama. Eu vou lá na igreja daquele pastor, porque lá ele ora e cura. Né? Nós já tivemos algumas igrejas aqui no Brasil que foram constituídas no Ministério da Cura. No Ministério da Cura. Não vou lá porque o missionário cura. Vou lá porque o apóstolo cura. Quem cura é Jesus. Nós só levamos os créditos. Só levamos os créditos. Alguém disse essa semana aí, né? Paulo curou tanta gente e não curou os olhos dele. Não curou os seus próprios olhos. Porque é Ele quem faz. O homem é apenas um instrumento no poder do Espírito Santo de Deus. Você é um instrumento, ponha isso na sua cabeça. E não se orgulhe achando que você é isto ou é aquilo. Você não é nada. Quem é todas as coisas é Ele. E tem gente batendo no peito. Eu sou profeta, hein? Cuidado, não mexe comigo não, porque se eu falar, você só fala se o Espírito lhe mandar falar. Se Ele lhe der uma mensagem. Porque se você falar de você mesmo, é Deus quem administra os dons dentro da igreja. Então não critique quando Deus usar alguém. Mas aquele cabra ruim lá, ele não presta, não merece. Não é você que decide isso é o Espírito Santo. Aleluia! É o Espírito Santo. Ele usa quem Ele quer. E não o faz de acordo com
de acordo com o que você pensa ou o que você acha. Sabe por quê? Porque ele é muito mais inteligente que você. Ele sabe o que está fazendo. Então, quando o Espírito estiver usando alguém em algum dom, dê glória a Deus. Outra coisa, não inveje o dom do seu irmão. Ele, profeta? Tinha que ser eu. Ué, vai falar para o Espírito. Ó, o Espírito, o senhor errou. Diga a Deus que ele errou. Irmão, a obra é de Deus. Ele administra como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele dirige como quer, Ele escolhe quem Ele quer, e isso não passa, infelizmente, pelo seu crivo. Não passa pelo seu crivo, não passa pela sua vontade, não passa pela sua observação ou gosto ou simpatia. Ele vai continuar fazendo assim. E às vezes vai pegar o fraco para confundir o forte. Vai pegar o que não é para confundir aquele que acha que é. Porque é Ele que administra. Segunda coisa, irmãos, que Paulo nos afirma, é que todo cristão possui um dom. O apóstolo afirma, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, se você está aqui, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem um dom. Se você não sabe qual é, descubra. E descubra rápido, porque já passou muito tempo e você não está enterrado. Se você não sabe o que é, porque ainda está enterrado. E é perigoso chegar naquele dia com o talento enterrado. E aqueles que enterram o talento, sempre botam a culpa em Deus. Não é assim? Não, que o senhor é assim, que o senhor é assado, e que o senhor não sei o quê, então eu enterrei. Toda vez que eu ia fazer a minha parte, estava errado, tinha alguém para criticar, tinha um obstáculo para ultrapassar. É assim mesmo. É assim mesmo. Quando você trabalha para Jesus, tem um obstáculo, tem um adversário feroz lutando contra nós, mas isso não é motivo para você parar. Isso não é motivo. Porque você é um soldado no campo de batalha, e soldado no campo de batalha não volta para trás, ele avança. Porque se ele não avançar, ele não ganha a batalha. Então, os dons são dados a cada membro do corpo de Cristo. Todos os crentes salvos por Jesus têm um dom. Porque ela é dada a cada um. Não existe nenhum convertido no Senhor que abraçou a fé em Jesus que não tem um dom. Outra coisa que o apóstolo vai nos dizer aqui é que o dom tem um propósito. Deus dá um dom para você com um objetivo: visar o bem comum. Ou seja, visar um fim proveitoso. O que Paulo está nos dizendo é que o dom é dado a nós dentro da igreja, não para nós. Não para nós. Eu acho que o único dom que Paulo fala lá em Coríntios 12, que parece servir a nós, é a língua, né? Que quem fala em língua edifica a si mesmo, né?
Mas a maioria, o restante dos dons, não é para a nossa edificação, não é para o nosso deleite, não é para o nosso proveito, é para o proveito de alguém, é para o proveito da igreja. Os dons são dados para que nós, através deles, sirvamos a igreja, o corpo de Cristo. Deus não deu para você o dom de profetizar, ou usa você para você ganhar dinheiro com isso, por favor. Você não precisa cobrar para profetizar, você profetiza o que Deus lhe der, entregue a mensagem, Deus vai cuidar de você. Você não negocia com o dom. Você usa ele para o proveito, para o bem das pessoas. E Deus vai te abençoar. Porque Deus abençoa a todos aqueles que estão fazendo a sua obra. Houve um jovem no Antigo Testamento. Ele era ajudante do profeta. E ele foi negociar. O profeta recebeu o general, e o general chegou lá leproso. O profeta nem saiu para atender o general, o camarada veio da Síria, de um outro país. Veio com cartas do rei. Ele disse, não precisa nem sair lá fora, diga para ele lá no Jordão, mergulhar 7 vezes, resolvido o problema. O homem foi lá, precisou um pouco da ajuda do servo dele, mas ele, enfim, mergulhou as 7 vezes, ficou curado, voltou todo alegre. Aí queria dar presente para o profeta. Eu não quero seus presentes. Olha só como faz um homem de Deus. Eu não quero seus presentes, não estou vendendo o que Deus me deu. Tem pão dentro da casa, tem azeite na botija, tem farinha na panela, sabe por quê? Deus não vai deixar faltar. Não venda o seu dom por presentes. Alguém quis comprar, quem foi? De Pedro? Ô, Marvin. Quanto você quer aí para me dar esse dom aí? Pedro amaldiçoou ele. Não é assim, irmãos. O dom é para o proveito comum das pessoas. Você recebeu isso de graça e você tem que dar isso de graça. Amém. Então é para aquilo que for útil. E o moço foi lá, correu atrás do rei, lá no meio do caminho, mentiu. Porque ele falou assim, olha, o profeta mudou de ideia, ele quer os presentes. Não, escolha aí o que você quer, escolha. Pode levar tudo. Não, pegou algumas coisas. Quando ele voltou, o profeta disse, quem mandou você ir lá pegar os presentes? E aquela história não termina bem, irmãos. É uma história que começa com um homem leproso, que volta para casa limpo. E um homem que estava limpo e que volta para casa leproso. Porque tentou negociar as coisas de Deus. Então, quando você tem um dom, isso não é para você achar que você é mais espiritual do que o outro. Opa, eu sou profeta. Você só contribui, Gildo. Eu não, eu sou profeta. Sou melhor que você. Não, irmãos. Não é assim. Os dons, eles são dados, são distribuídos de formas diferentes. Vai ter vários profetas na igreja? Vai, mas nem todo mundo vai ser profeta. Porque Deus não precisa só de profeta. Deus precisa de mestre. Deus precisa de pastor. Deus precisa de alguém que socorre. Deus precisa de alguém que presida. Deus precisa de alguém que interprete as línguas. Deus precisa de uma diversidade. Porque é nessa diversidade que a igreja se torna um corpo. Que ela funciona. Então os dons não são melhores do que outros, não são superiores a outros. Os dons não são para exibição pública.
ou para você se exibir achando que é melhor que o seu irmão. Os dons são para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pedro e João foram lá, o homem pediu uma esmola, ouvimos essa mensagem aqui esses dias, né? Terça-feira, né? Só dinheiro, domingo, não temos dinheiro, mas olha para nós aqui, vamos dar uma outra coisa que a gente tem, que a gente recebeu de graça, mas vamos dar de graça para você, em nome de Jesus Nazareno. Levanta e anda. E o homem saiu fazendo o quê? Pedro é o cara. Ele saiu falando do Pedro? Não, diz que ele entrou no templo glorificando a quem? A Deus. Ele saiu glorificando a Deus, porque quando os dons se manifestam, é para a glória de Deus, para o mérito dele. E os dons, na sua maneira de atuar, ele é uma diaconia. Paulo prossegue e diz: há também diversidade no serviço. Essa palavra serviços aqui no grego é diaconia. Serviço. Vem de servo. Isso nos fala ou refere ao modo de atuação do dom. Quem tem um dom, ele tem que estar pronto para servir com este dom. Tem que estar pronto. A hora que precisar de você. Alguém já falou assim para mim: pastor, o senhor não desliga o celular quando vai dormir? Não. Por quê? Eu não sei se alguém vai precisar de mim de madrugada. Vai que surge uma emergência. Aguinaldo está aí? Aguinaldo não está aí hoje. Um dia era tarde da noite, acho que uma meia-noite e pouco, Aguinaldo me liga: pastor, precisamos ir lá na casa da irmã, o filho está batendo nela. O senhor vai lá comigo? Vou, tem que ir. E nós chegamos na casa, o rapaz estava dentro do quarto. Chegamos, a irmã chorando, já uma senhora idosa, chorando. Cadê ele? Está lá no quarto. E eu me dirigi ao quarto, pensando que o Aguinaldo estava atrás de mim. Entrei. Quando eu entrei, ele estava atrás da porta. Eu entrei, ele pá, fechou a porta e trancou. Chegou perto de mim e disse assim: o que o senhor veio fazer aqui? E naquela fração de segundos eu tinha duas reações. Ou eu dava um passo atrás, ou eu dava um passo à frente. E aí o que eu fiz? O Espírito me encheu de coragem. Eu dei um passo à frente, encostei o nariz no nariz dele assim: eu vim aqui porque a sua mãe me chamou, porque isso um filho não faz com a... E aí comecei, entrei, ele foi recuando, e eu fui para cima. Falei tudo que Deus me deu para falar. Aí ele foi lá, abriu a porta, aí o Aguinaldo entrou. Mas a cobra já estava morta aí, né? Então, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Uma vez foi o pastor Ailton. Pastor, tem uma casa lá, a mulher ligou, a filha está endemoniada, está quebrando tudo lá, o senhor vai lá comigo? Vou. Servo. Saí de casa, orei: Jesus, expulsa aquele demônio lá. Chegamos lá, a mulher já estava dormindo, já estava liberta, estava dormindo. Conversamos, tomamos um trem lá, um negócio quente e viemos embora para casa. Mas você é servo. E quando Deus precisar de você, você tem que estar de prontidão. Tem que estar de prontidão. É serviço, é ser servo, é servir, e servir com alegria.
Não é reclamando, não. Porque o que Jesus fez por você, concorda comigo aqui agora, o que Jesus fez por você, ninguém faz, ninguém jamais fez, ninguém jamais fará. E ainda faz. Ainda faz. Não adianta você olhar para mim e olhar para você, não, porque ainda faz. Jesus ainda é muito bom conosco. Os dons são dados, irmãos, para nós servirmos. Não é para projeção pessoal de ninguém. É para o serviço. Dom é diaconia. Não é para você ficar famoso com isso. Não é para você se tornar um fariseu. Eu sou o que mais sirvo na igreja. Em terceiro lugar, existe uma variedade de dons. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O corpo humano, ele possui muitos membros. E todo membro no corpo humano, com raras exceções, são indispensáveis. Indispensáveis. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Eu li um livro sobre o corpo humano, escrito por um médico, e me gravou muito a parte das células. Ele vai dividindo os capítulos por partes do corpo. E acho que o primeiro capítulo, se não me engano, era sobre as células. E ele falando das células de forma clínica, de forma científica, né? E ele dizia assim, que se você colocar uma ameba num pneu de carro, com água, e você colocar uma ameba desse lado do pneu, na água, a ameba é um animal unicelular, ele só tem uma única célula. Ele disse assim, aquele animalzinho vai passar o resto da vida dele para atravessar o pneu para o outro lado. Para ele fazer esse trajeto, ele vai gastar toda a sua vida para fazer. Mas ele falou assim, mas nós temos no nosso corpo células que não saem do lugar. E aí ele cita duas células que nós temos nos olhos, chama-se cones e bastonetes. São duas células que não saem do lugar. Mas elas são responsáveis pelo prazer da vista. Quando você vê algo lindo, algo bonito, essa beleza, aquela sensação, nossa, foi aquelas duas células, que diferente da ameba, que diferente de um trilhão, um universo de células que viajam nossos corpos, tem células no nosso corpo que fica correndo para lá e para cá, né? Você corta aqui, ela vai lá, está cauterizando, a outra está atacando lá, o fígado vai lá, guerrilha, mata, o coronavírus entra, vai lá e mata, mas essas células ficam paradinhas, a vida inteira elas não saem do lugar, porque esta é a função delas. Esta é a função delas. Então o corpo tem membros. Há membros que vão se movimentar muito. Há membros que vão ser utilizados com mais frequências do que outros. Mas todo membro do corpo é importante. Né? Todo membro do corpo é importante. Tanto que quando você perde um membro, chamam você de quê? Deficiente. Está faltando alguma coisa. Em vez de 10, tem 9 dedos. E o membro fora do corpo, ele não tem utilidade. Se você cortar a sua mão, botar ali na cadeira, ela é sua mão, não é? Mas não tem mais utilidade.
Para que ela tenha utilidade, ela tem que estar ligada no corpo. Ela tem que estar ligada no corpo. A função dela é interagir com o resto do corpo. Então nenhum membro tem utilidade fora do corpo. Nenhum membro pode se isolar estando no corpo. Quem faz isto gera câncer. Câncer são células que se rebelam, que não querem fazer o que elas foram programadas para fazer. Elas decidem dar um passeio. Não vou fazer isso, agora vou fazer o que eu quero. Elas criam uma enfermidade no corpo, que começa a destruir o corpo inteiro. Que começa a destruir o corpo inteiro. Porque você não está no corpo para fazer o que você quer. Você está no corpo para fazer o que Jesus determinou a você fazer. Não importa, irmão. Às vezes você acha que Deus me deu só o dom de orar. Oxi. Quer mais o quê? Quando você está orando por aquele que não gosta de orar, preguiçoso. Se depender dele, o ministério dele não vai, a vida dele não vai. Então Deus falou, você ora por ele. Eu li uma história de um pastor, estava pastoreando uma igreja, estava num bom momento a igreja crescendo, sendo abençoada, Jesus curando, batizando com o Espírito Santo. Um dia ele chegou em casa, Zé, orgulhoso. Rapaz, eu sou o cara, hein? Eu sou o cara. E foi dormir. E quando ele estava dormindo, o Espírito tomou ele e levou ele lá para a igreja. E ele chegou na igreja, o culto estava acontecendo. O povo alegre, glorificando a Deus. Pessoas sendo curadas, pessoas aceitando a Cristo. E ele viu ele mesmo lá no púlpito pregando. E à medida que ele pregava, as coisas iam acontecendo no meio da igreja. Ele disse, até o anjo concorda que eu sou o cara. Já me trouxe aqui para mostrar que sou eu. Mas aí o anjo disse, vamos um pouquinho mais para frente. Aí o anjo passou pelo púlpito, foi lá atrás. Tinha uma sala atrás do púlpito. E o anjo colocou ele lá dentro. E lá tinha uma irmã, uma senhora, uma anciã, com os joelhos dobrados numa cadeira. E ela estava dizendo, Jesus abençoe o teu servo. Põe a palavra na boca dele. Dá autoridade a ele sobre as enfermidades, sobre os demônios. Quando o teu filho estiver pregando, Jesus opera na tua igreja. Porque não era ele, era a irmãzinha lá escondida, no gabinete lá atrás, que estava trazendo à igreja as bênçãos de Deus. Ela estava abrindo as janelas dos céus sobre aquela igreja. Ele era só um instrumento. Prega aí, prega que Deus vai fazer. Então, irmãos, fiquemos dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Hoje eu estava falando com uma pessoa que vai ser consagrada no domingo, estava muito feliz. E ela falou, pastor, e aí, agora o que eu tenho que fazer? E tal. Eu falei, olha, agora nós mudamos o entendimento. Você não tem que galgar mais nada. Não tem que subir degrau. Não tem que, agora eu sou diácono, então agora eu vou fazer um curso, sabe? Porque depois você é presbítero. Eu falei, nós abandonamos isso. Nós resolvemos deixar que Jesus decida o que cada um vai ser. Deus vai te dar o dom. E quando Deus te der o dom, eu vou ver, os irmãos da igreja vão ver, as pessoas vão falar com você. E aí nós vamos entender que Deus te deu aquele dom. Aí nós vamos lhe dar uma função nova. Agora, se Deus não tirar você dali, eu vou ser diácono o resto da vida, pai.
Mas é melhor ser um bom diácono do que um péssimo presbítero, concorda? Concorda ou não? Porque se você sai do seu lugar, você vai para um lugar que não é o seu, não é o que Deus escolheu para você, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Você era um ajudante do pastor, agora vira um problema para o pastor. É escola bíblica. E eu tenho que falar. Vira um problema para o pastor. Eu já me arrependi, irmãos. No passado eu fazia lista de consagração aqui. E lembra que nós tínhamos aqui um bom diácono, um excelente diácono. Você não precisava nem olhar para ele, ele já estava fazendo. Parece que ele adivinhava o que tinha que fazer. Ligeiro, rápido, atento a tudo. Falei, pastor Edgar, vamos consagrar ele ao presbitério. Falei para ele, vai estudar teologia. Ele estudou teologia até comigo. Fez teologia. Vamos fazer ele presbítero. Perdemos um bom diácono. E ganhamos um péssimo presbítero. Porque daí o homem agora era presbítero. Ele não ia mais fazer o trabalho de diácono. Agora ele queria uma igreja para dirigir, ele quer culto para dirigir, ele quer... Eu sou presbítero. Então, irmãos, nós temos que ficar no lugar onde Deus nos colocou. Porque este é o lugar certo, este é o lugar da bênção. Não há maior e nem menor. Ah, mas eu queria o lugar do pastor Levi, presidente. Vem, senta aqui na cadeira. Estou dando ela para você hoje. Com tudo junto, o pacote inteiro. Não vou brigar com você. Cada um no seu lugar. E sabe de uma coisa? Às vezes você sai do seu lugar, vai para outro. E chega lá e você diz, eu era feliz e não sabia. Se aventurou a ser o que não era. Então, meus amados e queridos irmãos, os dons, eles fazem parte de um corpo, é parte de uma multiplicidade que promove a unidade da igreja, a comunhão dos irmãos. Então é interessante você saber que pode ser que você seja uma pequena engrenagem da máquina muito grande. Aí você vê aquela rodona grande girando. Ela produz força, ela movimenta um navio. Eu sou só o óleo. Sou só o óleo. Mas passa um tempo, alguém diz assim, óleo. Senão vai parar tudo. Tem que ter óleo, irmão. Você pode ser um pequeno parafuso, mas se ele não estiver lá no lugar, a engrenagem vai desestabilizar, vai sair, vai estourar, o navio vai parar, tudo vai se perder, porque você saiu do seu lugar. Imagine se o seu pé resolve ser olho. Não quero ser mais pé, agora para ser olho. Não, você não olha nada, você não vê nada. Mas eu quero ficar lá em cima. Quero ficar lá em cima agora. Fique no seu lugar. A engrenagem está andando porque você está no seu lugar. Você está no seu lugar. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre os objetivos dos dons. Falei que eu ia falar pouco hoje. Diz Paulo que o objetivo dos dons é preparar os santos para a obra. Ele diz assim, olha, Deus deu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para quê? Para preparar o povo para a obra. Para preparar o povo para a obra. Os santos para fazerem a obra.
Então tem aqueles que preparam, e tem aqueles que são preparados e vão. São funções diferentes. E o interessante da igreja é que os crentes acham que o pastor é que tem que fazer tudo. Tem que evangelizar? É o pastor. Tem que visitar o doente? É o pastor. Oi? Tem que fazer o seu... É o pastor. Não. É você que tem que fazer. Nós estamos preparando vocês para fazerem bem a obra de Deus. Porque todos nós somos do corpo. Ninguém no corpo vai fazer tudo, irmão. Cada um faz a sua parte. Alguém vai lhe ensinar a fazer. E você vai fazer. Alguém vai fazer uma parte, outro vai fazer outra. E assim nós vamos construindo um corpo sadio. Um corpo sadio. E o que eu tenho que fazer, pastor? Não sei, descubra aí. Fala com Jesus. Eu acho que Jesus já até falou, você não ouviu, né? Aí é complicado. Vou dar uma dica para você. Geralmente o dom está associado a algo que nós temos muito prazer em fazer. Não é que seja uma regra infalível, mas geralmente é. Ah, pastor, eu gosto de visitar. Quem sabe esse é o seu dom. Eu gosto de atender as pessoas. Quando tem alguém, a pessoa necessitada, né? Minha esposa, a Wanda, fez isso aqui muito tempo, né? Pegava o microfone aqui na igreja. Um dia ela disse que pegou o microfone, a irmã falou, já vai pedir de novo. Que ela pediu, o irmão precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Isso é um dom, chama-se dom de socorrer. Está lá na lista de Romanos. O dom de socorrer. Tem gente que tem dom para contribuir. Meu amigo Nelcino gosta de contribuir. Não, ele é daqui. Ore para Jesus mandar um lá para você. Orei muito tempo para Jesus mandar ele para cá de volta. Agora nós estamos ligados. Nem eu largo ele, nem ele me larga. Né? Então, tem gente que... Eu li um livro de um pastor que ele fez um projeto na igreja dele muito interessante. Ele conseguiu mapear na igreja as pessoas e os dons que elas tinham. Não sei, acho que ele foi fazendo uma entrevista com cada um, foi registrando. E ele contava o seguinte, que um dia ele estava lá no escritório dele, ele era um empresário, e ia chegar o pregador, ia ter um trabalho no final de semana na igreja, estava chegando um pregador no aeroporto, precisava de alguém para buscar o pregador lá no aeroporto. E ele puxou a gaveta, tirou o caderninho dos dons. E ele diz assim, se eu chamar o irmão que tem dom de contribuir, ele vai dizer o quê? Pastor, não dá para ir, está corrido, mas faz o seguinte, manda ele pegar o táxi que eu pago. Eu dou a contribuir. Mas ele falou, mas se eu chamar alguém da lista de diácono, o cara pode estar até trabalhando. Pastor, não se preocupe, vou falar com o chefe aqui, vou pedir 2 horas de folga, eu vou lá, vou buscar ele, deixo na igreja depois. Porque o dele é servir. O dele é servir. Então, amados irmãos, todos nós temos a nossa função. E nós temos que preparar. Há aqueles que vão preparar cada um de vocês para o trabalho. Mas você tem um dom, descubra qual é o seu. E como eu dizia, às vezes está associado àquilo que você mais gosta. Às vezes, as pessoas vão mostrar a você o dom. Eu lembro quando eu era jovem aqui na igreja, muita gente falava comigo, esse aqui é professor, esse aqui é mestre. E eu ia ouvindo aqui e disse, acho que é meu dom é ensinar mesmo. Eu até queria ser aqueles pregador, né? Arrebatava a multidão. Mas no final é só isso aqui só. E ele diz, os dons são importantes, porque é através desses dons que o corpo é edificado.
Nós somos edificados, o corpo é formado, edificado, através destes dons, até que todos, deixa eu ler o texto aqui, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Como é que o corpo é edificado? Com o funcionamento dos dons da igreja. O corpo vai tomando forma. Há igrejas que são deficientes, que tem um bração e a perna curta. É a igreja que pega muito dinheiro, mas não vai evangelizar. Então o corpo, ele tem que ser uniforme. É por isso que há muitos dons, para que a igreja como corpo faça tudo o que precisa ser feito. A gente não pode ser uma igreja com um único ministério. Eu já fui igreja que o pastor disse para mim, não, nosso ministério aqui, pastor, é profético. Quem vai ensinar? Quem vai evangelizar? Quem vai socorrer? Não pode, o corpo ele tem que ter tudo. Paulo fala disso, né? Imagine você encontrar um olho de 1,80 m rolando na rua, um olhão. O que é isso? Isso não é corpo, é um olho. Olho muito grande, não é bom, viu? Nem ouvido muito grande. Nem língua muito grande. Nem mão muito grande. Temos que ter a moderação para que nós possamos crescer até que todos alcancemos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho, até que todos cheguemos à maturidade. Então esses dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles estão trabalhando para que o corpo todo seja um só, para que o corpo todo faça cada um a sua função, e nós cheguemos à maturidade. E chegar à maturidade é quando você não briga mais com o irmão por causa do dom dele ou do seu. É quando você não almeja mais a posição dele. Você fica no seu lugar, isso é maturidade. Você pode dizer assim, mas eu queria ser chefe, eu queria mandar, mas Deus te escolheu para ser mandado. Abaixa a cabeça, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Porque quando a gente chegar lá, irmãos, não vai ser pelo muito que nós fizemos. Não é pelo muito que você fez. É a fidelidade. Eu te dei quanto? O senhor me deu 5. E eu arrumei mais 5. Servo bom. E aquele que ganhou uma? Se ele tivesse, só me deu só um, mas eu também ganhei um. Ele ouviu o quê? Servo bom e fiel. Não é o muito. É a fidelidade. É ficar no lugar que Deus te colocou, é fazer o seu trabalho, é descobrir logo qual é o seu dom e começar a operar ele em nome de Jesus. A igreja não está andando porque você não está operando o seu dom. A coisa está travada, não vai. Tem um Jonas no barco, está no lugar errado, não está fazendo o que Deus pediu. Quem está sofrendo? O barco todo. O povo desesperado jogou as mercadorias tudo para fora do barco. Depois que perderam tudo, o cara aparece lá. Sou eu. A culpa é minha. É claro que a culpa é sua. Você tinha que estar num lugar e está em outro. Fique no seu lugar. Faça o que Deus deu a você para fazer, faça com alegria, peça perdão a Deus, porque até hoje você não tem feito, porque até hoje você estava invejando o dom do outro, e você falou, também isso aqui eu não faço, se o Senhor me deu esse aqui, eu também não quero, não vou fazer. Peça perdão para Jesus hoje, vai lá, faça, e você vai ver, a roda vai começar a girar, a roda vai começar a girar,
Ué, mudou. Era a pecinha que estava faltando. Porque quando o corpo está ajustado, quando ele está unido pelo auxílio de todas as juntas aqui é no sentido de coligação. Isso quer dizer que nós não trabalhamos sozinho no corpo. Nós trabalhamos em função do corpo. O meu departamento trabalha em função da igreja. Não trabalha para mim. Ele trabalha para a igreja, para o reino. Você está liderando um departamento. O que o seu departamento faz para o crescimento da igreja? Para criar mais comunhão na igreja. Para evangelizar mais. Porque nós somos uma engrenagem de um corpo só. Então, diz, com o auxílio de todas essas coligações. Aí o que acontece com o corpo? Ele começa a crescer. Ele começa a crescer. Você quer ver uma igreja diminuir? Você quer ver uma igreja fracassar? É quando o corpo está desconexo. A igreja que Paulo escreve aos Coríntios, é muito interessante, porque Paulo começa elogiando esta igreja. E diz que é uma igreja que não falta nenhum dom. Vocês têm todos os dons. A pessoa, todos os dons de uma igreja. O negócio era para estar bem, né? Mas ele diz assim, mas tem um detalhe, vocês são carnais. Vocês não são espirituais. Vocês não chegaram à maturidade de entender para que os dons existem. Como eles devem ser operados. E ao invés disso, vocês estão brigando. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Pedro. E o pior grupo que dizia que era de Jesus. Esse era o pior. Por que era o pior? Porque não aceitava a liderança humana. Não. Pastor não manda em mim. Só se Jesus falar. Jesus fala através do pastor, irmão. Fala através do professor da escola bíblica dominical. Fala através dos irmãos que cantam na igreja. Quantas vezes você entrou na igreja precisando de uma resposta, o irmão pega o microfone, começa a cantar. Era aquela palavra. Jesus fala através de nós, seres humanos. Então, e outra coisa, a gente fala assim que não aceita a liderança. Você não aceita o que Deus fez. Ele diz assim, Ele designou, Ele, Jesus é quem deu, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi Ele quem deu. Se você não aceita Deus. Então ele diz, com isso, o corpo começa a crescer. Então Corinto era uma igreja carnal. Mas era do reteté. Já leu Coríntios? Eles falavam em línguas o culto inteiro. Eles profetizavam o culto inteiro. Era um negócio terrível. Igreja. Tudo carnal. E você diz, como é que o cara profetiza na igreja e é carnal? Sabe por quê? Nós confundimos fervor com espiritualidade. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa. Tem algum problema com ser fervoroso? Não. Paulo disse assim, sede fervorosos no espírito. Mas isso não traduz espiritualidade. Tem muita gente fervorosa na igreja, irmão, que é mal pagador, que fala palavrão, que bate nos outros, bate na mulher, que faz tanta coisa errada, não é? Mas na igreja ele é fervoroso, e a gente pensa que ele é mais santo do que todos. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa, mas não era uma igreja espiritual. Era uma igreja que estava dividida. Era uma igreja com um monte de problemas. Porque
Eles não estavam ali, unidos, ligados, todas as juntas. Mas quando a igreja está toda junta, trabalhando para um único objetivo, para um único propósito, não é A e não é B. Não é A e não é B. Você pode olhar para alguém que às vezes está num cargo de liderança, eu não suporto aquela pessoa. Vai se converter, né? Por favor. Ela está lá porque Deus colocou. Aí cresce, edifica-se a si mesmo em amor. E sabe quando isso acontece? Paulo termina dizendo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esta é a mensagem de Deus para você nesta noite. Faça a sua função. Mas faz anos que eu estou fazendo, pastor, ninguém vê. Como ninguém vê? O céu inteiro está te vendo. O céu inteiro. O Senhor está vendo. E a gente não faz para ser visto, irmãos. Jesus critica essa questão de ser visto. Uma vez eu fui num casamento e tinha lá um muçulmano. Em determinado momento ele foi lá, pegou o tapetinho dele, escolheu um lugar, jogou o tapetinho. E alguém disse para mim, tá vendo? Isso aí que é. Não tem vergonha. Frente a todo mundo. Eu falei, Jesus falou diferente. Quando você for orar, não ore na esquina. Não ore na praça. Para ser visto pelos homens. Quando você for orar, entra no seu quarto. Fecha a porta. E ora em secreto. Jesus condena o ser visto. Ele fala dos fariseus que quando jejuavam, ficava até meio pálido. Estão jejuando. Para ser visto. Para ser visto. A gente gosta de ser visto, irmão. Já vi muitas vezes na internet lá. Estou subindo no monte. Bota o seu nome aí que eu vou orar. Vai lá e ora pelo irmão. Não precisa colocar na internet que você está subindo no monte para orar. Ou fica lá não sei quantos dias, fica batendo foto, né? Segundo dia no monte. 7º dia no monte. O cara está desfalecendo. Jesus diz, já recebeu o seu galardão. Nós não fazemos para ser vistos pelos homens, pelas pessoas, pelo pastor, pela liderança. Nós fazemos para Ele. Ele está vendo. Está anotando no livro das obras. Está anotando no livro das obras. Porque naquele dia vai se abrir o livro das obras. E você vai receber a recompensa, o galardão, segundo as suas obras. Aleluia! Fique no seu lugar. Faça a sua parte. Faça com alegria. Faça com amor. E Deus irá lhe abençoar. Amém.